Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 18 a 29. Então o rei Davi foi sentar-se na presença do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e o que é minha casa, para que me tenhas conduzido até aqui? Mas como isto te parecia pouco, Senhor Deus, ainda fizeste promessas à casa do teu servo, para um futuro distante. Isso é lei para o ser humano, Senhor Deus. Que poderia Davi acrescentar agora? Tu conheces o teu servo, Senhor Deus. Conforme a tua palavra e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandes coisas, manifestando-as ao teu servo. Por isso és grande, Senhor Deus. Não há ninguém igual a ti, e não há Deus além de ti, segundo tudo o que ouvimos com nossos ouvidos. E que nação há na terra semelhante ao teu povo Israel, a quem seu Deus veio resgatar, para torná-lo seu povo e para estabelecer um nome para si, operando em seu favor grandes e terríveis prodígios e expulsando diante do teu povo que resgataste do Egito as nações e seus deuses. Estabeleceste o teu povo Israel, para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste ao teu servo e à sua casa. Faze como disseste. Então o teu nome será exaltado para sempre e dirão: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E a casa do teu servo Davi permanecerá estável na tua presença. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste ao teu servo: eu te construirei uma casa. Por isso, teu servo se animou a dirigir-te esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras, pois que fizeste a teu servo esta bela promessa.
Abençoa a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença, porque és tu, Senhor Deus, que falaste, e graças à tua bênção, a casa do teu servo será abençoada para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, meus irmãos, esta oração do rei Davi, ela acontece dentro de um contexto muito importante. O capítulo 7 do segundo livro de Samuel vai nos explicar qual é esse contexto. Davi aqui ele faz a oração de ação de graças, mas afinal de contas, o que ele agradece a Deus? Qual é o motivo da sua gratidão? Davi, já estava vivendo um período de paz, ele era rei agora, rei das 12 tribos, tanto das 10 tribos de Israel como das 2 tribos de Judá, havia unificado todo o povo de Israel. Agora já não havia mais a divisão entre as tribos, todos agora tinham Davi como seu rei. Deus havia concedido para Davi a vitória sobre todos os seus inimigos. Davi então vivia um tempo de paz, de prosperidade, de segurança. Davi era o rei poderoso e reinava com autoridade e com muita paz sobre o seu povo. Só que algo incomodava Davi. E o que inquietava o coração de Davi? E ele vai dirigir-se ao profeta Natã, e ele vai dizer: olha, Natã, eu moro aqui num palácio de cedro e Deus está numa tenda, isso não pode. E o profeta Natã vai dizer a Davi, lá já no início do capítulo 7, vai dizer: olha, vai, realiza o projeto que você tem no coração, Deus está contigo. Você sabe que para o rei, ouvir a voz do profeta era algo muito importante, porque o profeta falava em nome do Senhor. E quando o profeta dizia para o rei: olha, faz isso, ele sabia que era Deus falando para ele, que era para ele fazer isso. Se o profeta disse para Davi: olha, Davi, faz aquilo que está no teu coração, ele já tinha, vamos dizer assim, carta branca, já tinha um sinal verde para então dar a Deus uma casa. Só que durante a noite, Deus se revela ao profeta Natã e vai dizer: olha, não é nada disso. Vocês estão colocando a carroça na frente dos bois, vocês estão peraí, vamos com calma. Diz lá para o meu servo Davi que não é ele que vai fazer esta casa para mim, mas sou eu que fiz uma casa para ele. E aí o profeta vai e diz para Davi: olha, Deus mandou dizer isso para você, Davi, que não é você não que vai preparar uma casa para ele, mas pelo contrário, Deus preparou uma casa, uma dinastia para você, e vai ser um dos teus descendentes. E aí esta profecia messiânica dizendo, e você sabe que isso que Deus promete vai falar a respeito de Jesus, é o teu descendente, é de alguém da sua descendência que vai preparar uma casa para mim, essa casa onde eu vou me encontrar com o meu povo. E nós sabemos que hoje estamos nessa casa do encontro com Deus, que é o corpo místico do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. E Davi, diante desta revelação de que não é ele que vai preparar uma casa para Deus, mas pelo contrário, Deus que lhe prepara uma casa, ele faz essa oração. E o autor sagrado vai trazer algo muito importante no versículo 18, dizendo: então o rei Davi foi sentar-se na presença do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e o que é a minha casa para que me tenhas conduzido até aqui? Davi é o rei. Davi é um homem poderoso em palavras e obras. Davi é um homem que tem prosperidade. Davi é um homem abençoado por Deus. Só que Davi, ele havia colocado a carroça na frente dos bois. Ele era o rei poderoso. Ele se achou no projeto do seu coração que ele poderia construir uma casa para Deus. E Deus fala: não, peraí, meu filho, não é assim não. Não é você que tem as rédeas. Quem tem as rédeas, o controle de tudo sou eu. E aí Davi aprende isso. E Davi vai fazer algo muito importante. Ele vai sentar-se na presença do Senhor, versículo 18. Porque essa é a postura do discípulo, aquele que aprende com o seu mestre. Ele senta-se na presença de Deus para aprender com Deus. Ele se coloca na presença de Deus. Veja, ele é o rei poderoso, mas como rei poderoso, ele assume a postura do discípulo que diz: não, eu preciso agora sentar-me na presença de Deus, conversar com Ele. E ali, conversando com Deus, Davi
chega a uma linda constatação. Gente, essa passagem é belíssima, porque Davi aqui, ele é muito humano, ele rasga o seu coração e diz: meu Deus, quem sou eu? O que é a minha casa para que me tenhas conduzido até aqui? Olha que lindo isso. Davi então reconhece que todos os favores, todas as bênçãos que ele tem na sua vida é por graça de Deus. Quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu, que é a minha casa, para que me tenhas conduzido até aqui? E aí ele começa então a fazer uma leitura da sua vida, desde o momento do seu chamado. E hoje nós aqui no início do programa falávamos de vocação. Davi então faz uma leitura desde o início, dizendo, mas versículo 19, como isso te parecia pouco, Senhor Deus, ainda fizeste promessas à casa do teu servo para um futuro distante. E ele começa a falar daquilo que Deus começa a fazer na sua vida, e ele vai dizer, conforme versículo 21, conforme a tua palavra e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandes coisas, manifestando-as ao teu servo. Por isso és grande, Senhor Deus, não há ninguém igual a ti, não há Deus além de ti, segundo tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Davi vai fazendo uma leitura da sua vida e reconhecendo em cada passo da sua vida, seja nos momentos de adversidade, seja nos momentos de conquista, ele vai reconhecendo a mão de Deus. Ele vai reconhecendo que Deus caminha à sua frente. E aí ele vai chegar ao ponto, lá já na conclusão da sua oração de ação de graça, no versículo 25, dizendo, agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste ao teu servo e à sua casa. Faze como disseste. É um homem rendido a Deus. Aqui nós vemos a oração do discípulo, a oração do homem rendido a Deus que diz, Senhor, faze como disseste. Não é verdade, meus irmãos? E nós, pregadores, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que servimos a Deus, quantas vezes nós queremos, e é verdade, nós queremos dar o melhor para Deus, e é preciso que seja assim, queremos dar o melhor para Deus, não é verdade? Melhor, e nos empenhamos nas diversas frentes de evangelização para dar o melhor livro, o melhor CD, a melhor canção, a melhor pregação, fazemos isso, e ouvimos, faz conforme o projeto do teu coração, dê o melhor para Deus, e nesse desejo de cada vez dar o melhor para Deus, e nos empenhamos em dar o melhor para Deus, muitas vezes a gente vai crescendo na evangelização, vamos nos inchando e dizendo, agora sim, eu sou o pregador, eu sou o cantor, eu sou o orante, eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus. E Deus fala, peraí, meu filho, minha filha, vamos com calma, não é você que tem as rédeas, sou eu é que te dou o meu favor, eu é que cuido de você, não é você que constrói uma casa para mim, sou eu que construo uma casa para você. Vamos com calma, meu filho, vamos com calma, minha filha, entenda que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, é graças a mim que sou o teu Senhor. E aí, Davi, ao reconhecer isso, ele vai dizer para Deus, Senhor, faze como disseste, estou rendido a ti. Houve um tempo, meus irmãos, em que nós ouvíamos muito, até pregadores falando isso, e dizíamos até com veemência, dizendo assim, você não conseguiu a graça de Deus? Você não conseguiu a bênção de Deus na sua vida? E havia até pessoas que chegavam assim e diziam, às vezes, desculpa falar, cheirando a leite na caminhada com Deus, né? Não tinha nem comido 1 quilo de sal na caminhada, novinho de caminhada com Deus, e dizia assim, hoje eu briguei com o Senhor. A pessoa enchia o peito, estofava o peito e falava, hoje eu briguei com Deus, briguei com o Senhor. Gente, quando eu escuto uma pessoa falar isso, meu coração fica despedaçado, eu confesso para você que meu coração se despedaça. Porque para mim essa é uma das maiores insensatez e maiores loucuras que um ser humano pode fazer. E nós nos embasamos na palavra. Pegamos até aquele trecho de Jacó que lutou contra o anjo e falamos assim, eu brigo com Deus para ter a bênção. Nós brigamos com Deus. Essa foi uma das piores, podemos dizer assim, contribuições que a gente deu para as pessoas quando pregamos e falamos isso. Brigue com Deus. Brigue com Deus. Não, meus irmãos. Você não tem que brigar com Deus. Porque quando você briga com uma pessoa, o seu coração está separado dela. Você já viu alguém brigar com outro em voz baixa? Não,
Quando a gente briga, a gente está gritando com os outros, falando aos berros, né? Você, já viu o casal brigando? Você, eu vou para casa da mamãe. Tem briga de casal que não é tão de gritaria. Agora, mais briga. E as brigas acontecem. Vamos ser bem realistas. Que as brigas acontecem, aí as pessoas estão pontualizando, estão discutindo, é uma diferença, uma discussão. Agora, quando tem aquela briga, aquela briga que a pessoa, aquela desavença, a palavra é essa mesmo, desavença, aquela discórdia, você está brigando, você até eleva a sua voz com a pessoa. E por que você eleva a sua voz com a pessoa? Porque você está distante. Quando você está distante de uma outra pessoa, o que acontece? Você tem que falar alto, né? Fulano, vem cá, psiu. Fulano, vem cá, porque você está distante. Quando a pessoa está pertinho, que nem a Luzia está aqui do meu lado, eu não preciso falar, Luzia, está me ouvindo? Não, porque ela está pertinho de mim aqui. Quando estamos nos relacionando com Deus, e nós falamos com o Senhor, e nós não brigamos com Ele, e nós não gritamos com Deus, falamos, a culpa é tua, porque o meu casamento acabou, porque meu filho morreu, porque eu estou desempregado, a culpa é tua. E nós vamos brigando, gritando com Deus. Não é isso. Aqui nós vemos a oração do homem rendido a Deus, que diz, faze como disseste, Senhor. Ele não grita com Deus, ele não briga com Deus, ele se rende, ele não tem desavença para com Deus. Isso não significa que ele não vai ter pecado, não, porque nós somos pecadores, e você sabe que Davi pecou, e acabou até caindo, infelizmente, no adultério ali, cobiçou a mulher do outro ali. Teve suas falhas, ele teve as suas falhas, mas é um homem que procurou reconhecer na sua vida o favor de Deus. Semana passada eu estava na missa e participando da Santa Missa, foi até na quarta-feira passada, eu me deparei com uma leitura, a primeira leitura, na missa de quarta-feira de semana passada, e lendo aqui o livrinho, eu estava com o Deus Conosco, né? Lendo aqui o Deus Conosco, e estava lendo ali, primeira leitura, e sabe quando tem um versículo que salta aos seus olhos? E meu coração começou quase que a sair pela boca, né? Porque vai falar exatamente do que diz a leitura de hoje. É lá em Deuteronômio, e Deus vai falar em Deuteronômio 4, dizendo assim, mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina aos teus filhos e netos. Quando eu vi essa expressão, nada deixes escapar do teu coração, meu coração começou a bater mais forte. Falei, meu Deus do céu, quantas coisas eu deixei escapar do meu coração. Quantos ensinamentos de Deus eu deixei escapar do meu coração. E eu me recordei do dia que eu levei a Roseni e as crianças num pesqueiro, fomos pescar, as crianças nunca pescaram assim, pegar um peixe, né? Nunca tiveram a emoção de pegar um peixe. A gente está lá pescando peixe ali, aquela vara lá de bambu, né? E não tinha aquela, como é que chama lá, o molinete, não tinha um molinete, então fica ali, deixamos ali um sol, um calor terrível ali, a gente lá embaixo da sombra da árvore, e daqui a pouco começou a puxar, né? O peixe começou a puxar, e meu filho já ficou, pai, o peixe está puxando, e eu peguei ali a vara, e comecei a fazer força e puxando, e eu, segura aqui, Jonas, e o Jonas segurando, e aí eu fui pegar na linha, né, pescador, né, primeira viagem, né, não tinha a experiência, eu fui puxar ali, na hora que eu puxei a linha, o peixe já estava vindo, era um peixe pesado, não é história de pescador não, era grande o peixe, sabe? Só o olho dele era desse tamanho. Conversa de pescador? Não é conversa de pescador não, só o olho dele era desse tamanho, brincadeira. E aí eu fui puxar, na hora que eu puxei, a linha arrebentou, gente. Opa! O Jonas ficou numa frustração, eu também, a Beatriz também, todo mundo com aquela cara de pastel, um olhando para a cara do outro assim, e o peixe foi embora, dando risada da gente, né? Ninguém pegou o peixe, escapou. Que frustração quando escapa, não deixa escapar do coração. Davi, ele não deixou escapar do coração, no momento que Deus fala para ele, eu vou construir essa casa, sou eu que tenho o controle da tua vida, ele não deixou escapar. Ele senta-se na presença do Senhor como discípulo, e como discípulo, sem brigar com Deus, ele vai fazendo uma leitura de toda a sua vida, e ao fazer a leitura da sua vida, dos benefícios de Deus na sua vida, ele vai dizer, faze como disseste. E ali, o homem rendido a Deus, o homem entregue a Deus, ele pode concluir a sua oração dizendo assim, agora, Senhor, Tu és Deus. Porque somente o discípulo
Somente aquele que se coloca na presença de Deus sem brigar, sem gritar, sem acusar a Deus pelas dificuldades da vida. Mas o homem rendido a Deus, ele agora diz ao Senhor: Tu és Deus, eu reconheço, e tuas palavras são verdadeiras. Pois que fizeste, versículo 28, a teu servo esta bela promessa, abençoa, Senhor. Abençoa a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença, porque és tu, Senhor Deus, que falaste, e graças à tua bênção, a casa do teu servo será abençoada para sempre. É graças à tua bênção, Senhor. Ele vai falando palavras de bênção, ele vai reconhecendo que a fonte de toda a bênção é Deus.